Eu só queria dar uma notícia para vocês. Realmente, tem uma luz no fim do túnel, uma luz vindo na direção de vocês. Só que essa luz é um trem. A reunião do Trump com o Trump, acho que não vai ocorrer da maneira que vocês estão pensando. Por isso é extremamente improvável que haja independência dos parlamentares em relação ao STF sem que a PEC das prerrogativas seja aprovada. E o problema é que agora foi rejeitada pela CCJ do Senado e o Alcolumbre falou que não vai botar mais para votar. E os parlamentares, inclusive os trouxas do PL, caíram na pressão da mídia que proteger parlamentares de inquérito legal do STF era uma forma de blindar bandido e cederam. Bandido já está blindado, porra, seu burro! Bandido já está blindado, porra! Qual foi o último bandido que o STF mandou pra cadeia? Renan Calheiros comemorando essa caceta! Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. CPMI aprova requerimento de prisão preventiva de famoso advogado. É isso mesmo. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou nesta quinta-feira um requerimento solicitando a prisão preventiva do advogado Nelson Williams. O pedido está relacionado aos pagamentos milionários feitos pelo escritório de Williams ao empresário Maurício Camisotti, investigado no escândalo dos descontos indevidos em benefícios aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O requerimento não tem efeito imediato e depende de análise do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal já manifestou favoravelmente a solicitação, embora o ministro André Mendonça tenha negado monocraticamente um pedido anterior semelhante. Moraes surpreende com decisão favorável a Zambelli. Uma decisão inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o retorno da deputada federal Carla Zambelli às redes sociais. A decisão foi tomada nesta quinta-feira e determina que apenas publicações consideradas ilícitas sejam removidas das plataformas digitais. Seria talvez o efeito Magnitsky? Ou será que ele resolveu ficar bonzinho porque ele acha que o Lula vai limpar a barra dele com Donald Trump? No X, Paulo Figueiredo publicou uma reportagem da Daniela Lima no UOL. STF vê luz, elogia Lula e retoma debate interno sobre penas a golpistas. Paulo Figueiredo comentou: a assessora de imprensa do regime diz que eles agora vislumbram uma luz e um respiro. Ou seja, apesar de não dizerem, estão se sentindo nas trevas e asfixiados. Só queria dizer, a luz no fim do túnel é um trem vindo em suas direções. Depois da reunião, volta aqui, escreveu Figueiredo. Há, como eu havia prometido, muito choro e ranger de dentes rolando. E eu trago aqui a vocês uma notícia que vai deixar a maioria de vocês comovida, sentida, que dó. A notícia é: esposa de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos, mesmo com passaporte italiano. Parece que tem gente querendo dar migué nos Estados Unidos e achavam que iam conseguir fazer isso só trocando o passaporte apresentado na imigração. Agora, o que eles não sabiam é que os americanos não são burros. Eu falei que as sanções Magnitsky não eram pouca coisa, mas parece que os caras não querem escutar. Evidentemente, uma vez que você é incluído na lista das pessoas sancionadas pelo OFAC, além de todas as penalidades financeiras advindas das sanções, você também está proibido, você é inadmissível de entrada nos Estados Unidos, por quaisquer meios que sejam viver. Cidadão italiano, como a Viviane de Moraes, ou, como estava tentando Paulo Gonet com passaporte português, e passou pelo mesmo problema, até podem entrar nos Estados Unidos sem um visto formal através de um programa chamado como ESTA. Por isso, eu recomendo que você procure a Imigrex, Viviane, link na descrição. Mas você não é uma cidadã italiana comum. Você é habilitadora, cúmplice, apoiadora material de um violador internacional de direitos humanos e, por isso, também sancionada. Então, vai tirando o cavalinho da chuva você. Vá tirando o cavalinho da chuva Paulo Gonet. Sabe as 8 viagens, Vi, que você fez aos Estados Unidos entre 2016 e 2022? Tempo bom. Ficaram no passado. Agora você tem que seguir o conselho do Flávio Dino e ir lá para Carolina, no Maranhão. Sai Disney, entra Beto Carreiro. Se você tentar entrar nos Estados Unidos com passaporte italiano,
vai dar problema. Eu ia gostar. Recomendo até que tente. E o mesmo vale para os demais sancionados. Como eu falei, como é o caso do Paulo Gonet, cidadão português, sofreu sanções de visto. O seu passaporte português, Paulo Gonet, não serve mais para nada se o seu intuito for viajar para os Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que a notícia foi até mais direta. Segundo reportou o Poder 360, diz a reportagem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi informado por autoridades de Portugal que perdeu a facilidade de ir para os Estados Unidos usando passaporte português. Tem a musiquinha triste aí pra gente, o Bruno? Não, acho que não pode ser a do Chaves, mais que está dando direitos autorais, mas a do Titanic, pode? O Gonet, pelo dupla cidadania, não precisava de visto para viajar aos Estados Unidos. Agora, de visto para o passaporte brasileiro, também receberá uma resposta negativa, diz a reportagem. Que está, hein, Gonet? Ser informado por autoridades de Portugal que a casa caiu. É chato isso. Calma, Gonet, porque não é só isso. Eu sei que o incômodo é grande. Eu sei que vocês estão incomodados, mas o seu caso, Gonet, deve piorar bastante. E eu digo que eu sei que o incômodo é grande porque eu recebo os comunicados da assessoria de imprensa do regime. Digo isso porque a assessora oficial do regime, Dani Lima, publicou a seguinte reportagem no UOL. STF vê luz e elogia Lula e retoma debate interno sobre as penas golpistas. Eu falo que sem Dani Lima, o Paulo Figueiredo Show fica muito mais difícil. E segundo a assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal, que trabalha no UOL, o que aconteceu foi que finalmente uma luz, um respiro, abre aspas, ela está dando aspas de ministro, o simbolismo do discurso, a imagem. Acho que é preciso dizer que o presidente Lula teve um papel importante nisso, e a população também. A semana vai se encaminhando para o final melhor do que começou. E o problema desses caras é que eles até assistem o Paulo Figueiredo Show, mas eu acho que eles estão com... Eu diria, o problema é que eles não assistem o Paulo Figueiredo Show, mas a verdade é que todos eles estão ligados no Paulo Figueiredo Show. Aliás, quero agradecer a enorme audiência e pedir que você clique, perca um segundinho e clica no like. Mas o problema é que eles têm o wishful thinking. Wishful thinking é uma expressão em inglês que é quando você não acredita na realidade, você acredita na sua esperança. Mas há uma leitura muito mais interessante no trabalho da assessoria do regime, porque eu acredito muito no poder das palavras, em como elas expressam não só o que você pensa conscientemente, mas inconscientemente. Reparem o que eles dizem aqui. Finalmente uma luz. Finalmente um respiro. Ou seja, o que eles estão dizendo é que eles estão se sentindo nas trevas e asfixiados. Se há uma luz, finalmente, é porque eles estão na escuridão. Se finalmente eles estão tendo um respiro, é porque eles estão sem ar. Esses são os mesmos ministros que dizem: permanecemos inabaláveis, nada mudou na nossa vida, tirando o Barroso chorando no Roda Viva, nada mudou na nossa vida, estamos inabaláveis, isso não nos afeta. Finalmente uma luz, finalmente um respiro. Eu só queria dar uma notícia para vocês. Realmente tem uma luz no fim do túnel, uma luz vindo na direção de vocês. Só que essa luz é um trem. A reunião do Trump com o Trump, acho que não vai ocorrer da maneira que vocês estão pensando. Eu tenho absoluta certeza que não virá acordo caracu com um dos melhores negociadores do mundo. A Globo News, por exemplo, que publicou que já há um entendimento cada vez mais claro nos bastidores do bolsonarismo de que Eduardo Bolsonaro foi longe demais nas articulações dos Estados Unidos. O que é um bom ponto para a gente conversar. E aí eles citam que os caras do Centrão querem que ele tire o pé do acelerador, e até os caras do PL querem que ele tire o pé do acelerador, porque ele tem prejudicado as negociações. Meus amigos, vocês do PL, pelo menos, prestem atenção no Paulo Figueiredo Show quando eu digo que isso não vai acontecer. Não tem acordo com o tirano. Não tem acordo com o tigre quando a cabeça está dentro da boca dele. Não tem apaziguamento com Hitler. Então, não adianta chegar lá ou aqui
falando sobre dosimetria, anistia parcial, Bolsonaro inelegível em prisão domiciliar, os presos políticos continuam perseguidos, não só um acordo parcial, sei o que. Anistia ou é ampla, geral e irrestrita, ou não é nada. E eu faço a pergunta, aliás, peço até que vocês abram a enquete aqui da produção, o que as pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show querem? O que você prefere? Dosimetria ou nada e continuar a lutar? Vocês no chat eu quero que respondam. O que vocês preferem? Dosimetria ou nada? E continuar a lutar? Eu quero dizer a vocês muito claramente, não adianta vir aqui bater na nossa porta. E falo isso para qualquer um. Não importa quem você seja, não adianta vir bater na nossa porta. Nós não vamos mudar o rumo das coisas. E nós avisamos aqui nos Estados Unidos que viria essa missão do pau mole. Nós avisamos que isso aconteceria. Faz parte do plano, nós sabemos que vocês são assim. Mas nós somos pessoas de convicção. Vocês não entenderam, ainda há homens de convicção no Brasil. Bom, nesse momento não no Brasil, mas eu tenho certeza que há outras pessoas como a gente. Tanto tenho certeza que quando eu fiz essa enquete, 90% do seu eleitor, o seu eleitor, quer nada do que prefere nada a esses projetos de anistia broxa de vocês. O seu eleitor. O seu eleitor. Eu não sou candidato, eu não tenho eleitor. Mas o que eu posso dizer a vocês, e posso dizer do fundo do coração, é que não é a população inteira, não, mas as pessoas que votam em políticos do PL não vão tolerar esse tipo de coisa. E nós faremos questão de expor a todos vocês que continuarem fraquejando. Todos, não importa. Quem fraquejar vai levar. É hora de união, de determinação, de lutar em cada praia, em cada cidade, em todos os lugares, de dar sangue, suor e lágrima, porque essa é a nossa última chance. O que nós produzimos, esse longe demais do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo paralelamente, foi a primeira vez que vocês têm algum leverage, alguma moeda de barganha. Pela primeira vez vocês têm. Vocês acham que nenhum perfil caiu das redes sociais depois que começaram as sanções dos Estados Unidos? Por quê? Vocês acham que a queda do marco civil da internet não começou a ser aplicada? Por quê? Por causa dos acordos de bastidores? Eu fico em dúvida até onde vão essas pessoas. Depois que o Bolsonaro estiver morto, vocês vão falar assim, não, mas agora nós temos que ser bonzinhos, porque senão eles vão dessecrar os ossos. Ah, não, dessecraram os ossos, mas senão eles vão salgar as plantações. Até onde vai? Até onde vocês vão continuar se abaixando? E do outro lado, não adianta dizer que a pressão não está surtindo efeito. Eu falo disso. Lembrem. O Supremo Tribunal Federal, se as sanções continuassem, o Bolsonaro ia ser mandado para a Papuda. Cadê? As sanções continuaram. Cadê a Papuda? E aí vem essa reportagem do Paulo Capelli, do Metrópolis, que noticiou o seguinte: saúde de Bolsonaro vira assunto no STF e torna a Papuda improvável. Ah, o discurso mudou, né? Mudou de eu vou mandar para a Papuda. Tá bom, manda para a Papuda. Não, veja bem, isso aí tem que ser analisado. Por que muda a postura? Pressão. De onde vem a pressão? Vem das sanções americanas. Não é possível que não entendam. E houve gente do entorno do Bolsonaro que acha que ontem, que eu ou o Eduardo, quando a gente diz, não, se tiver que ir para a Papuda, ele tem que segurar a onda. A gente está jogando o presidente Bolsonaro aos leões. Ora, seus idiotas. Nós somos os únicos que estamos protegendo o presidente Bolsonaro. A única postura capaz de ajudar, de fato, o presidente Bolsonaro e os presos políticos do 8 de janeiro e todas as demais vítimas do Supremo Tribunal Federal é a nossa. Isso é o peace through strength. Paz através da força. Porque essa paz que vocês buscaram o tempo inteiro, com a cabeça dentro da boca do tigre, nos trouxe a essa situação vergonhosa. Graças a Deus, e eu digo aqui, é uma loucura,
A ideia de que você pode negociar com um terrorista é a ideia mais derrotada do mundo. Por mais apreço que você tenha aos reféns, você nunca pode negociar com os terroristas. A força e a ameaça é a única forma de salvar os reféns. Mas isso é até do filme mais velho do mundo. Até o filme mais vagabundo americano. Se você chegar lá, não, pelo amor de Deus, não toque nos reféns, acabou a negociação. Acabou a negociação. Isso é a ideia, né? É a ideia do Chamberlain. Não, eu quero tudo menos a guerra. Aceito até a desonra. Aí você tem a desonra e a guerra. Mas não é possível. Até quando? Até quando, meu Deus do céu? Até quando vocês vão se abaixar? Até quando vai a política do apaziguamento? O que é necessário para que vocês tomem peito e lutem? Custe o que custar, haja o que houver. Qual é o limite de vocês? Olha, a Declaração da Independência Americana, Thomas Jefferson diz, olha, claro que a rebelião ela tem que ser a última alternativa, você não pode se rebelar contra tudo o tempo inteiro. Mas há um ponto da tirania onde ela deixa de ser uma opção e passa a ser um dever. E isso não é falta de coração. Isso não é falta de coração, eu sei que muitos entendem assim, mas isso não é falta de coração, isso é resolução. Tem um post da minha amiga, já falei que gosto muito dela, Flávia Ferronato, no X, em que ela fala assim, quando Eduardo e Paulo Figueiredo responderam que podiam mandar o Jair para Papuda, que não iriam recuar, eu fiquei chateada. Desumanidade, pensei. Hoje, vendo que os ministros falam abertamente que Jair não pode ir para Papuda porque sua saúde não deixa, mostra que a tática está dando certo. A Magnitsky na Vivi e no seu escritório deixou os ministros ainda mais assustados. Realmente é preciso muito sangue frio nessa guerra. Sangue frio, Flávia? E sangue mesmo. Como meu avô disse, seria necessário muito sangue do povo brasileiro para a gente retirar esses caras do poder. Profecia do João Figueiredo. A gente está num tanque de tubarões, né? A gente está como ovelhas, com cordeiros no meio do lobo. A gente não pode deixar que eles sintam um pouquinho de cheiro de sangue, porque eles vêm para cima da gente com tudo. Se eles sentirem que a gente está vacilando, pensando em ceder, eles vão montar em cima da gente e não vão libertar refém nenhum. E por isso que a opção é ir até o fim, doer quem doer. E graças a Deus eu tenho um homem como Eduardo Bolsonaro ao meu lado. Que liderança, que força, que caráter, que visão estratégica. Eu não preciso... As discussões com o Eduardo nunca são loucas, nunca são sem pé nem cabeça, nunca são, meu Deus do céu, como é que você não está vendo o que eu estou dizendo? Nunca chegam a esse ponto. É na hora, as ponderações são sempre boas. Nossa, realmente o Brasil não merece um cara tão bom quanto o Eduardo como presidente, mas eu torço para que a providência nos dê essa graça. Nos dê essa graça. Porque enquanto nós estamos aqui nós estamos tendo sucesso fazendo o STF viver nas trevas e asfixiados, os parlamentares da oposição têm dia que, nossa senhora, é o que eu falo, Brasília, é muita leitura, é muito tempo assistindo a velha mídia, é muito tempo assistindo a Globo News. A Globo News tem traço de audiência. Esse traço de audiência está dentro do STF, dentro do Congresso, dentro do PL. Ontem a CCJ do Senado rejeitou por unanimidade a PEC das prerrogativas, aprovada pela Câmara dos Deputados há alguns dias. Senadores do PSD, União Brasil, PT, MDB, Novo, PSD, PP, Republicanos, PSB e PL e Podemos, todos se uniram para rejeitar a proposta, que foi rotulada pela mídia e eles aceitaram o rótulo de PEC da blindagem. E tem senador de oposição comemorando. Mas qual o problema disso? O que dizia a PEC das prerrogativas? Dizia que deputados federais, senadores e presidentes partidários só poderiam ser processados criminalmente após a autorização da casa do parlamentar, mediante a votação secreta que deveria ocorrer em até 90 dias. E essa PEC faz, basicamente, a retomada do texto da Constituição Federal de 88.
que vigorou até 2001. A diferença é que em 2001, quando o texto mudou e permitiu a investigação contra parlamentares sem autorização da Câmara ao Senado, nós não tínhamos um Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer o seguinte, nós não estávamos em um regime de exceção com o ministro do STF, mafiosos, que usam a investigação como meio de achincalhar os parlamentares. Porque é disso que se trata. O intuito da oposição a aprovar esse texto na Câmara dos Deputados é retirar poder do STF. Porque o que é que acontece hoje? Vamos pegar um caso de 2021 para ficar muito claro. Em 2021, o Congresso Nacional estava discutindo a PEC do voto impresso e o clima político era extremamente favorável à aprovação. Bom, eu pergunto a vocês no chat que me perguntam isso o tempo inteiro. O que vocês acham? Você acha que aprovar a PEC do voto impresso teria sido bom para as eleições de 2022? Respondam vocês aqui. Pois é, mas o que aconteceu foi que o Barroso, que à época era presidente do TSE, chamou os líderes partidários para uma conversa privada e depois do encontro, magicamente algumas legendas mudaram de posição em relação à PEC. E o clima, que era da aprovação esmagadora, do dia para a noite virou de rejeição. E o resto é história. Vocês sabem o que aconteceram na eleição de 2022. E a campanha do Barroso contra o voto impresso foi explícita. O que não faltaram foram reportagens sobre esse tema. Outro exemplo, a prisão do Daniel Silveira. Eu tive relatos de múltiplos deputados de que quem não confirmasse a prisão do Daniel Silveira seria ameaçado. Foi ameaçado pelos ministros do Supremo. Agora, mesmo na aprovação da urgência, Gilmar Mendes estava ameaçando os deputados na Câmara. Por isso que a PEC das prerrogativas é uma pauta que deveria ter total apoio da oposição. O que leva os parlamentares a serem tão influenciados tanto pelo medo do Supremo Tribunal Federal? É justamente o poder que os ministros do Supremo têm sobre o deputado federal e senador. E sabe o que acontece com o parlamentar que anda fora da linha do STF? O que acontece é o seguinte: Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base em relatório da CPI da Covid. Ou, com 3 inquéritos no STF, Bia Kicis pode pedir música no Fantástico Metrópolis. Ou, portal do STF, STF determina instauração de inquérito contra Carla Zambelli após fuga do Brasil. Ou, valor econômico, STF abre inquérito para investigar Marcel Van Hatten após ataques a delegados da Polícia Federal. O que é um caso bizarro do próprio novo Edu Marcel tendo uma postura contra essa PEC. Porque se você faz oposição verdadeira e se posiciona contra as ilegalidades perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal, você se ferra. Agora, quem beija a mão do STF e aceita a pressão, aí é diferente. Toffoli encerra a investigação da Lava Jato contra o Paulinho da Força, de G1. Gazeta do Povo. STF arquiva inquérito contra Aécio Neves por corrupção passiva. Gazeta do Povo. Zanin arquiva inquérito sobre tapa de vice-presidente do PT em deputado da oposição. Quem era o grande crítico da PEC das prerrogativas? Aquele baluarte da honestidade, Renan Calheiros. Outro, Lindbergh Farinhas, bem conhecido lá no meu Rio de Janeiro, gosta muito de uma merenda. Só quer merendar, não quer trabalhar. Esses são os defensores. Por isso é extremamente improvável que haja independência dos parlamentares em relação ao STF sem que a PEC das prerrogativas seja aprovada. E o problema é que agora foi rejeitada pela CCJ do Senado e o Alcolumbre falou que não vai botar mais para votar. E os parlamentares, inclusive os trouxas do PL, caíram na pressão da mídia que proteger parlamentares de inquérito legal do STF era uma forma de blindar bandido e cederam. Bandido já está blindado, porra, seu burro! Bandido já está blindado, porra! Qual foi o último bandido que o STF mandou pra cadeia? Renan Calheiros comemorando essa caceta! Burro! Burro do cacete! Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann tá preocupado com corrupção, caceta! A amante tá preocupada com corrupção! Assiste a porra da Globo News. A Globo News tá o quê? Tá fazendo... Não, que absurdo. A PEC das prerrogativas ter sido derrubada. Fazendo festa. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles venceram. E venceram vocês. Quem foi para a manifestação no final de semana da esquerda? Foi o povo ou foi Caetano Veloso? Ou sei lá quem quer que seja?
Pô, a gente está fazendo a nossa parte, mas vocês, em vez de virem aqui encher o meu saco e o do Eduardo para que a gente afrouxe, vocês precisam manter a linha de frente. Vocês são a infantaria. Ai, mas a população não enxergou. A população não é Globo News. Ai, mas a população... Façam o certo. Se a população não entendeu, o seu trabalho é explicar à população o que é o certo. O seu trabalho é explicar à população o que você entende como certo. Princípio. Se o povo não entendeu, é porque vocês não... E eu, aqui me coloco junto, não conseguimos explicar às pessoas a importância dessa PEC. Falha minha aqui também. Meia culpa. Deveria ter dado mais tempo, é que o programa tem ficado entulhado e eu deveria ter dado mais tempo a esse tema. Realmente deveria ter dado mais tempo a esse tema. Agora é tarde.